Quem conhece o que é estatística no SQL Server? Estatística bem famosinho. O que é estatística? O SQL, galera, ele guarda informações de quantos registros a gente tem por tabela. Em uma coluna, por exemplo, uma coluna de nome, eu tenho uma coluna de nome, o SQL sabe mais ou menos, pô, da letra A até a letra F eu tenho tantos registros, da letra F até a letra J eu tenho tantos registros, da J a Z eu tenho tantos registros. Isso daqui é uma baita de uma informação para quando ele for fazer um plano de execução. Então, quando ele fizer um select where nome igual a Fabrício, ele vai ter mais ou menos ideia de quantos Fs tem na tabela e mais ou menos ideia de quantas linhas vai retornar. Ele não fica no escuro, completamente perdido. Se eu não tivesse essa informação das estatísticas, o SQL não teria a menor ideia se eu ia retornar 1 ou 1 milhão de registros procurando o Fabrício, concorda? As estatísticas na coluna nome, nesse caso, ajudam o SQL a tomar essa melhor decisão. Se eu tiver pouco Fabrício, eu vou fazer um seek. Se eu tiver muito Fabrício, se tiver 1 milhão de Fabrício, eu posso fazer um scan, varrer a tabela toda. O que é um seek? O que é um scan? Vamos ver amanhã, quarta-feira. Mas pegar a ideia de estatística são informações que o SQL Server grava das nossas colunas, que ele sabe mais ou menos ali quantos registros tem, por exemplo, na coluna de nome, ou numa coluna de código, numa coluna de data, beleza? Tá aqui, ó, ele guarda alguns ranges de valores para várias colunas, isso é utilizado pelo Query Optimize para montar um plano de execução, igual o Bruno falou, para uma query. Qual o problema de eu ter uma estatística desatualizada, uma estatística ruim? Você vai lá num plano de execução e o SQL te mostra assim, ó. Eu estava estimando, ó, estimate number of rows. Isso daqui, quando você para o botãozinho em cima do plano de execução, ele mostra uma telinha amarela dessa. Estamos começando aí a ver essa parte aí de plano já, que vocês me perguntaram. Olha isso, o SQL estimava que tinha 50 mil registros. Só que ele só tinha um. Então ele se preparou para fazer um scan para retornar 50 mil linhas, quando ele poderia fazer um seek rápido e retornar uma linha. Por que ele escolheu fazer um scan? Porque ele achou que vinha muito registro. E isso pode fazer sua query ficar muito mais lenta. Qual o problema disso? Está com a estatística desatualizada. Ah, o que significa isso? Como que eu atualizo? Vamos falar agora. Mas entenderam a ideia de estatística? E um possível problema é esse. O SQL acha que você tem tantas linhas, mas você já não tem mais. Olha que legal essa demo, hein, galera. Agora vocês vão entender de uma vez por todas essa brincadeira de estatística. Vamos logar na nossa base de treinamento DBA. Vou criar uma tabela empregado. Está aqui, tabela empregado. Beleza, vou inserir aqui alguns registros. Ó, o Fabrício Lima tem um salário de R$ 600. O chefe do Fabrício Lima tem um salário de R$ 30.000. O estagiário ganha 100. O hidráulico ganha 1.000. Essa é a minha tabela de empregado. Então, se eu vier aqui do lado, vocês podem nunca ter percebido, mas existe uma pastinha aqui, ó, na sua tabela chamada estatísticas. Já viram isso? Caraca, como é que esse negócio estava ali? Eu nunca olhei para isso. Estava lá. Beleza, Fabrício, mas e aí? O que isso é de importante na minha vida? O que isso vai mudar a minha vida? Vamos fazer uma consulta? Vamos lá, ó, criei uma tabela e vou fazer uma consulta. Coisa normal que você faria aí, tranquilo. Fiz um select. Select simples, ó, pelo ID empregado. Olha que coisa louca.
Esse select gerou isso. O que acabou de acontecer aqui, galera? Quem me diz? Atualizou a estatística? Não, porque eu não tinha nenhuma estatística. Não atualizei nenhuma estatística. O que aconteceu? Criei uma estatística. Beleza? Isso por quê? Porque o recomendado e o normal é você ter um auto create statistic. Então você tem o auto create statistic. O SQL tenta fazer uma query em ID empregado, ele não tem nenhuma estatística. Eu falo, pô, preciso criar uma estatística aqui, a próxima vez que eu rodar uma query de empregado, eu olho essa estatística. Beleza? Então o SQL criou uma estatística. Legal. Se eu rodar de novo, vai criar outra? Não, pelo amor de Deus. Ele não é tão cabeça assim, ó. Usou a mesma. Agora eu estou fazendo select em nome. Dá um refresh aqui. Caraca, Fabrício. Que loucura, mano. Então quer dizer que eu já rodei query por aí, já criei estatística sem saber. Isso aí. Se você for o primeiro a rodar uma query que não tinha estatística em nenhuma coluna, o SQL vai lá e cria uma estatística para aquela coluna. Deixa eu dar um drop nessas estatísticas. Vou substituir aqui o código, porque muda cada demo, esse negócio muda. Entendido essa parte? SQL cria as estatísticas, pá, beleza, eu vou dropar aqui. Então isso é um auto-create statistic. E é recomendado que sua base faça isso. Qual outra forma de eu criar uma estatística? Ó, zerei tudo aqui. Índice. Você já criou algum índice na sua vida? Então você criou uma estatística e nem sabia. Acabei de criar um índice. Olha quem que aparece nessa pastinha aqui. Exatamente o nome do meu índice. Olha que legal. Vou dropar o índice. A minha estatística vai embora. Então viram? Eu posso criar uma estatística fazendo uma consulta ou criando um índice. Beleza, Fabrício, legal. Mas e aí? Como é que eu... O que isso impacta na minha vida? Antes disso, vamos ver como é que uma estatística funciona internamente. Agora a gente está baixando o nível aqui, hein, galera. Ó, quem queria coisa avançada aí? Tá lá. Ou... Minha tabela tem 4 linhas. E aqui embaixo tem uma query maluca que eu passo esse código da estatística aqui e ele me mostra o que eu tenho na estatística. Olha o que a estatística guarda. Aqui na nossa demo tem explicando o que é cada um desses caras. A estatística ela trabalha com range. Aqui eu tenho 4 linhas só, mas se eu tiver 10 milhões de linhas, o SQL não vai guardar uma linha para cada informação, ele guarda apenas 200 linhas nas suas estatísticas. Então, ele de alguma forma pega a sua tabela e em 200 linhas separa ela em ranges. Por exemplo, da letra A até a letra C, da letra C até a letra 200 vezes, no máximo. Beleza? Com isso, o que eu consigo ver aqui olhando as estatísticas? Cara, ó, da letra A até a letra C, vamos dizer assim, eu tenho uma linha igual a chefe do Fabrício Lima e nenhuma outra linha desse intervalo. Da letra C até a letra F, eu tenho uma linha igual a Fabrício Lima. Esse equals aqui é quantas linhas você tem igual
a esse cara aqui, que é como se fosse o teto do seu intervalo, o cabeça aí do seu intervalo. Não tem nenhuma linha ali no meio. Agora, da letra F até a letra J, eu tenho uma linha igual a Joselito estagiário e tenho uma linha entre esses dois caras, que é quem? É o hidráulico. Ó. O H está entre o F e o J. Olha que interessante. Com essa informação aqui, o SQL sabe, sem ter que ficar pesquisando na hora, mais ou menos como que a minha tabela está armazenada. Olha que legal você pensar por debaixo dos panos que isso tudo acontece quando você roda uma query. Fiz um select igual a Fabrício Lima, o SQL vai bater o olho aqui na estatística e vai falar, cara, eu tenho exatamente um Fabrício Lima. Top! Entenderam isso? Ah, Fabrício, eu não entendi e tal, muito complicado essas colunas. Cara, não se preocupem, isso aqui eu estou descendo um pouco o nível para vocês verem que esse negócio funciona por trás dos panos. É interessante você saber que isso tudo existe, que estatística desatualizada pode ser ruim para você. Então vai aí na sua empresa, abre a maior tabela que você tem, escolhe uma estatística e roda essa queryzinha aqui. Ó. Só passar o nome da tabela e o nome das estatísticas. O que é estatística? É a informação que o SQL grava das nossas colunas. Então ele sabe mais ou menos como é que o seu SQL está dividido para não ficar perdido na hora de fazer um select. Isso é uma baita informação. Vamos entender melhor isso? Vou fazer alguns inserts. Tá aqui, ó, Antônio A, BBB, CCC. Vou conferir a minha estatística. Vou pegar o código dela aqui, que muda toda hora. Fala, eita Fabrício, e agora? Eu acabei de fazer um monte de insert. Vou conferir as minhas estatísticas. Cadê o Antônio AA, BBB, CCC? O SQL não sabe nem que esses caras existem ainda. Estão vendo? Minhas estatísticas não estão 100% atualizadas, não estão 100% ok. À medida que suas estatísticas nunca ficam 100% atualizadas, pessoal. À medida que você vai fazendo insert, update, delete, ó, o SQL nem sabe que existe o Antônio AA, BBB, CCC, mas ele já está lá na nossa tabela. Como é que eu faço para fazer eles aparecerem lá? Vamos atualizar as estatísticas? Olha agora elas. O SQL sabe que eu tenho 3 Antônio AA, eu tenho 3 Antônio BBB. Viram? Então, à medida que a gente vai fazendo insert, update, delete, nossas estatísticas vão ficando desatualizadas. Uma das formas de você atualizar ela é rodando o comandinho na mão. Estatística só ajuda o SQL? Eu não entendi a pergunta. Se puder especificar mais. Ela ajuda o SQL a, na hora que você buscar o Antônio BBB, ao invés dele ficar perdido, ele sabe exatamente que vai retornar 3 Antônio BBB. Isso é uma baita de uma informação para fazer a query. Ele pode usar um seek, que eu vou falar o que é lá na frente, ao invés de um scan. Como você controla a atualização das estatísticas? Estava esperando essa pergunta. Antes de eu responder, vamos ver em código agora. Deixa eu pegar minha estatística de código. É a mesma ideia. Está aqui a minha estatística de código. Ó, eu tenho código do 1 ao 11. Agora eu vou inserir, deixa eu fazer um select na tabela de novo. Ó, eu tenho um código do 1 ao 11, estão vendo aqui? Agora eu vou inserir vários códigos 5. Inserir vários códigos 5. Tá aqui, ó, um monte de código 5 na minha tabela. Vamos ver as estatísticas. O SQL não tem a menor ideia que eu inseri aqueles códigos 5 ainda. Estão vendo? Se minhas estatísticas forem atualizadas,
Agora o SQL sabe que a tabela tem 6 códigos iguais a 5. Viram, galera? Então, insert, update e delete vão acontecendo e suas estatísticas vão ficando desatualizadas. Quanto mais atualizadas, melhor. Mas e aí, Fabrício? Como que eu resolvo essa bucha? Como que o SQL faz isso? Ele não atualiza essa porcaria sozinho? Atualiza. Mas, vamos lá. Informação muito importante aqui para vocês. Qual que é o algoritmo de atualização de estatística do SQL Server até a versão 2014? É esse algoritmo aqui. Quando que ele atualiza uma estatística? Automaticamente. Quando você faz 20% de alterações na tabela. Fala, caramba, Fabrício. Pensa numa tabela de 100 milhões de linhas. Quando que eu vou ter minha estatística atualizada? Quando eu tiver 20 milhões de updates, por exemplo. Caraca, é muita coisa de desatualizado, concorda? Até o SQL 2016 é muita coisa desatualizada. Na demo aqui, eu fiz um exemplo. Ó. Minha tabela tiver 70 milhões de registro, 14 milhões de alterações. É muita coisa. Como é que eu melhoro isso um pouco? Vamos lá. Tem uma queryzinha mágica aqui. Olha que legal essa query. Eu tenho duas estatísticas na minha tabela. Ela me mostra quantas alterações eu tive nas colunas daquela estatística. Fala, opa, peraí, Fabrício. Então eu consigo saber quantas alterações eu tive em ID empregado? Consegue. Quantas alterações eu tive em nome? Consegue. Fala, pô. Então ao invés de eu esperar o SQL atualizar 20% do tamanho da tabela, eu posso fazer alguma coisa mais customizada. Pode. Quer ver? Ó? Vamos alterar todos os Antônios CCC para DDD. Acabei de fazer 6 alterações na estatística de nome. Agora eu vou deletar o empregado 4. Isso vai mexer em todas as estatísticas. Eu deletei uma linha inteira da tabela. Ó, ele incrementou um em cima e incrementou um embaixo. Viram que legal? Ou seja, ao invés de eu esperar 20%, eu posso usar essa query aqui para fazer um negocinho legal aqui, concordam? Ao invés de esperar 20%, eu posso pegar com 5%, por exemplo. Aí tem um jobzinho aqui chamado Demo Procedure Atualização de Estatística. Esse assunto todo de estatística foi para chegar nesse job. Isso é pesado? Isso vai gerar uma carguinha no seu banco sim. Você vai ter que rodar isso de madrugada. Se você tiver janela, todo dia. Beleza? O que esse job faz? A mágica está aqui, ó. Ao invés de esperar 20%, quando eu tenho 2% de alterações na minha estatística, eu meto um update estatístico nela de madrugada. Então, funciona o dia inteiro. Chega de noite, alterou mais de 2%, atualiza. O SQL não, ele só ia atualizar quando chegasse a 20%. Consegue enxergar isso? E eu estou fazendo isso quando? Na minha janela, de noite, de madrugada. Esse 20% aqui pode bater no meio do dia. 11 horas da manhã, véspera de Natal. Pode bater lá. Ah, meu banco vai parar quando isso acontecer? Não vai. Mas pode ser que você tenha um sustinho pequeno. O job roda quando você quiser. Se você tiver janela para rodar todo dia, você bota todo dia. Ele não vai ficar atualizando todos os caras sempre. Só vai atualizar quem precisa.
Beleza? O job é nosso, a gente controla. Tem tabelas que você precisa atualizar a estatística durante o dia, porque senão as queries ficam ruins. Isso que o Luiz Paulo falou é verdade. Já peguei casos que uma tabela específica tinha que ficar atualizando a estatística dela de tanto em tantos minutos durante o dia, que não dava para esperar a noite. Era melhor você pagar o curso de atualizar a estatística do que a query usar um plano ruim. Ah, eu vou fazer isso para todas as minhas tabelas? Não. Só quando você identificar uma query que está sofrendo com isso, beleza? Não é default você sair fazendo isso toda hora, não. Para suas tabelas muito utilizadas. Você vai pegar uma query e vai identificar, pô, o problema dessa query é isso, que ele está perdido aqui nas estatísticas. Aí sim, uma solução é fazer igual ele fez. Beleza, galera? Então, estatística desatualizada é um problema. O SQL Server demora muito para atualizar a nossa estatística. Um jobzinho de madrugada ajuda um pouco isso. Entendido esse resumo? O que é uma estatística? Espero que aquela demo lá mostrando o Insert, Update, Delete, vocês viram que vocês criam estatística por aí e que elas ficam desatualizadas à medida dos inserts. Vimos isso certinho na demo. Tem um post meu aí explicando também alguma coisa disso. Aí é só você agendar um job chamando essa procedure aí de madrugada. Teste ela num banco de desenvolvimento, vê quanto tempo está demorando, que vai depender de ambiente para ambiente. Full Scan Update Statistic. Boa pergunta. É para quê? Vamos lá. Então já falei que até o SQL 2014 é 20% do tamanho da tabela. Tem como ver a última vez que uma estatística foi atualizada? Tem queryzinha que mostra isso pra gente sim. Acho que até aquela minha query mostra quando que ela foi atualizada ou não. Essa daqui deve mostrar, ó. Alguma coluna aqui deve mostrar a data nessa tabela aqui, ó. Beleza? Se clicar com o botão direito também vai mostrar. Aqui você consegue ver de todas, por exemplo. Respondendo full scan ou sample. Então essa atualização automática pode acontecer a qualquer momento. Beleza. Inclusive durante o dia. Só que durante o dia, por que isso não para o banco? Porque o SQL faz uma update statistic do tipo sample. O que é o update statistic do tipo sample? Ao invés de ver 100 milhões de linhas da sua tabela para gerar aquela estatística para o nome, por exemplo, ele escolhe o que, galera? Uma amostra. Um percentualzinho, que a gente não sabe quanto que é, pega um pouquinho da sua tabela e cria as estatísticas de acordo com esse pedaço dessa tabela que ele leu. Ele não vai ler 100 milhões de linhas. É a amostragem, exatamente. A galera lá que fez estatística aí na faculdade da vida, é uma amostra. Pega uma amostra da sua tabela e acha que aquilo ali vale para o resto da tabela. Ou seja, se você atualizar uma estatística com full scan, você concorda que ela pode ficar um pouco mais precisa do que com sample, porque full scan eu estou lendo tudo, sample eu estou lendo uma amostra. O update automático da SQL é sample, e tem que ser sample. Se ele rodar um full scan no meio do dia, seu banco vai parar. A nossa rotina da noite, eu consigo rodar full scan, por quê? Porque é à noite. Respondido? O SQL força plano de execução? Sim, a gente consegue forçar plano de execução. No 2016 melhorou, vou responder agora. Beleza, acho que eu já respondi todas as perguntas. E o 2016? 2016 é sensacional. Tem um trace flag, que você conseguia até habilitar nas versões anteriores, isso já vem nativo no 2016. Ele tirou esse negócio de percentual fixo e agora é variável. Olha que bacana. Se minha tabela tiver 25 mil linhas, 25%. 100 mil linhas, 10%.
1 milhão de linhas, atualiza a estatística quando tiver 3% de alteração. Tá vendo? Ficou legal isso. Tem como desabilitar a atualização automática? Tem, mas não é indicado, né? É melhor ele fazer o sample ali durante o dia do que você ficar com a estatística muito desatualizada. Beleza? Tanto que no 2016 ó, ele melhorou esse algoritmo para atualizar mais rápido. Só que um jobzinho na noite, como eu falei, pode pegar um full scan. Você tem uma estatística um pouco mais precisa. Durante o dia você só vai ter o sample mesmo. Então mesmo no 2016, pode ser interessante você atualizar as estatísticas com o full scan no jobzinho de madrugada, já que você tem janela para isso. Base pequena, show de bola. Esse job roda feliz da vida. É configurável o percentual de atualização? Não, não é configurável. Sorry. Então, esse era o algoritmo, agora ele está melhorado. Então, no meio do dia, o SQL atualiza mais rápido a nossa estatística, do tipo, da forma o quê? Sample, que é uma amostra que é mais rápida. Fazer um full scan na tabela para atualizar a estatística na véspera de Natal vai dar ruim. Beleza? Dúvidas? Entenderam a importância de estatística? Entenderam que esse negócio existe no SQL e que pode atrapalhar a sua vida? Às vezes uma query sua está lenta porque está perdida nas estatísticas. Ela acha que tem um Fabrício, mas na verdade eu já tenho 1 milhão de Fabrício. E isso pode fazer uma diferença grande no resultado da query. Se ele já soubesse que eu tinha 1 milhão de Fabrício, a query ia ser mais rápida. Então, até para desenvolvedor que roda query, esse conceito de estatística é interessante saber que isso existe. Mesmo que você não é um DBA no dia a dia. O trabalho do DBA é, principalmente se não é um SQL 2016, tentar manter isso atualizado mais rápido. Show? Beleza, isso aqui eu já falei, dos benefícios. Olha esse GIF aí, vê se vai aparecer bem para vocês. Qual o problema quando uma estatística está desatualizada? O SQL acha que vai acontecer alguma coisa, mas acontece outra. Mais ou menos essas duas aí, ó. As estatísticas diziam que ela ia cair para trás, mas as estatísticas estavam desatualizadas e ela foi para frente. Deu ruim, beleza? Acho que ela não saiu muito feliz, a query não rodou muito rápida. Tranquilo? Só para tentar ilustrar aí alguma coisa. Então o negócio saiu de uma forma que não era esperado. Você achou que aconteceu alguma coisa e aconteceu outra. Isso acontece com uma query. Dúvidas, galera?